pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas ao evento promovido pelo curso de Pedagogia da Universidade Estadual da Paraíba, o Formação PIBIG e IRP, o EPB. Antes de darmos início à sessão de debate, eu queria convidar a Jéssica, que ela é cantora. A Jéssica, ela é cantora e compositora e ela está aqui para dar uma palhinha para a gente antes de darmos início à sessão de debate, tá certo? Muito bom dia. Eu me chamo Jéssica Mello, eu sou aluna daqui do curso de Letras Português, concluinte, e estou aqui porque estamos comemorando também os últimos dias do mês da mulher, que a gente deixou de comemorar um dia só, né? Quer dizer, como se é um discurso sabido, a gente comemora sempre. Mas eleger é humano, eleger datas comemorativas é humano, é nosso, e a gente gosta porque também é importante para relembrarmos de questões importantes. Então, dentro do mês da mulher, eu fui convidada para fazer um especial falando sobre as mulheres e aproveitei também o ensejo para dar uma palhinha aqui no evento de vocês e vou cantar uma canção minha, que eu fiz justamente para falar das mães do mundo. E quando eu falo mães do mundo, eu não estou me referindo às mulheres que foram ou que são mães. Eu estou falando das mães do mundo, daquelas que geram o mundo. Foram tantos anos de prisão, exclusão, repressão e submissão, que liberdade não é nem só uma questão de direito, é um clamor, é uma necessidade. Mães do mundo, últimas gerações, levando nas costas histórias de tantos nãos. Enquanto o tempo retrocede e avança, vencendo ou tentando mudanças. Mundo acompanhe, unidas num só clamor. Liberdade inspira por onde for. Há de ser bem-vinda essa tal obra viva. Respira, respinga lentamente, gota a gota. Lágrimas, suor, veneno, remédio. Minguante ou crescente, nascente ou poente, mulheres de cor, mulheres não mudas, somos nós, mulheres beleza, mulheres firmeza, mulheres insanas, sábias, mulheres andanças, mulheres humanas. Minguante ou crescente, nascente ou poente, mulheres de cor, mulheres não mudas, somos nós, mulheres beleza, mulheres firmeza, mulheres insanas, sábias, mulheres andanças, mulheres humanas. La re la re la re la re la re oh la re la re la re la re la re. La re la re, la re la re, oh la re la re, la re la re la re la.
Bom dia novamente, pessoal. Nós vamos dar início à formação PIBID e RP-UEPB. Essa é uma iniciativa do Centro de Educação, Fórum das Licenciaturas e Programas de Formação de Professores, fomentado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, e a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado da Paraíba, FAPESC, em parceria com o Congresso Nacional de Educação, CONEDU, que esse ano acontecerá entre os dias 12 e 14 de outubro, em João Pessoa, no Centro de Convenções. Na nona edição do CONEDU, nós vamos discutir o tema Educação para a Sociedade, Ciência, Tecnologia e Sustentabilidade. E antes de começarmos a sessão de debate, eu convido a professora Paula Castro para falar sobre as atividades que estão ocorrendo durante esses dias aqui na UEPB. Bom dia, pessoal. Não vou nem mexer para não acontecer aquele barulho, né, que a gente não é muito artista. Primeiro, agradecer a vocês pela participação nas atividades que aconteceram ontem e hoje também, né. As atividades são uma parceria com o CONEDU, que afinal de contas é sob a minha coordenação também, mas também parte das ações, das discussões formativas que a gente tem no âmbito dos programas PIBID de residência pedagógica. Então, para encerrar o primeiro semestre de ações dos programas, a gente organizou essas atividades aqui com discussões que são caras e pertinentes no campo da educação. Ontem a gente conversou um pouco sobre inteligência artificial e hoje a gente vai conversar um pouco sobre as questões que são relacionadas ao novo ensino médio e como que hoje, no cenário atual da educação, a gente está pensando essa proposta no processo formativo e como que isso está relacionado também aqui no campo da universidade. Essa ideia foi para poder fechar um ciclo formativo que a gente iniciou em outubro, se encerra agora em março. Então, dentro também das ações que são do Centro de Educação, do Departamento de Educação e dos outros departamentos que compõem, a convite também, o professor Valmir veio compor essa discussão com a gente hoje aqui também. Quem não acompanhou ontem, ainda está disponível a palestra que a gente teve ontem, né? Também está sendo gravada a de hoje, para quem não pôde comparecer, a chuva, enfim, e que também não vai poder acompanhar, que são discussões importantes para o processo formativo de vocês também. As atividades são certificadas, né, porque também é importante vocês terem os certificados para as horas, as ACCs da vida de vocês, né, a gente sabe disso, e a gente dá início a um processo agora dos primeiros 6 meses e depois a gente vai fazendo outras ações formativas aqui no campo da universidade. E também para a gente voltar a ocupar a nossa universidade, né, depois desse período pandêmico que a gente esteve longe, apesar de que a gente está aqui já, né, nesse movimento, retomando tudo, né, e se sentindo mais próximos uns dos outros. É também importante essas relações que a gente vem estabelecendo na retomada dos espaços da universidade, que é um espaço nosso que a gente precisa ocupar também. Tá? Muito bem-vindos hoje, e aí depois dessa fala, chamo ela de volta para a gente compor e iniciar a nossa conversa de hoje, a nossa sessão de debate. Bem, nesse momento nós vamos dar início à sessão de debate e o novo ensino médio. Gostaria, para compor essa discussão, nós contamos com a presença do professor Felipe Baunilha, da Rede Estadual de Educação. Convidamos também o professor Valmir Pereira, do Departamento de Filosofia. Da professora Paula Castro, do Departamento de Educação. E da professora Margarete Melo, também do Departamento de Educação. Obrigada pela presença, professores e professoras. Eu passo agora a palavra para vocês. Bom
Bom dia a todos e todas. Muito obrigada pela presença, pela participação. Esse é um momento importante que a gente precisa se inteirar das discussões que estão sendo travadas a nível nacional. A maioria de vocês estão no processo de formação docente, vão enfrentar tanto no campo do estágio, né, como já agora nos programas de iniciação à docência, como a residência pedagógica, essa relação direta com a escola, vendo o que existe lá de concreto que está sendo realizado, e as discussões nacionais, e a gente precisa estar inteirado, já que o MEC sinaliza com a possibilidade de ter uma discussão, abertura de grupos para discutir, talvez até fazer sessões públicas, e é importante que nós na universidade nos inteiramos, possamos dar nossa contribuição, possamos questionar a realidade como está sendo posta lá na escola e o que está vindo como proposta, se vai atender a essa realidade. Então, é um prazer grande, enquanto diretora do Centro de Educação, receber o professor, porque eu acho que é imensamente significativa essa parceria escola básica e universidade, e vice-versa. Muitas vezes os nossos alunos estão indo lá para as escolas, né? E a gente precisa, nesse entrelaço, tanto estar aprendendo com vocês, porque a gente tem que ter essa postura de que a gente vai para a escola básica também para aprender, né? E o contrário, né? O pessoal da escola básica também está vindo para cá para socializar saberes. Então, sejam todos e todas bem-vindas. Eu quero agradecer aos professores, professora de Geografia, professora do Departamento de Educação ali, professor... Quem mais? Tem alguém do curso de História? Algum professor? Sociologia? Filosofia, já está aqui o professor representando. Tem alguém lá da área do CCT? Alguns alunos aqui do CCT, mas não tem nenhum professor, né? Alguém da área lá das ciências biológicas? Não. Então, mais da área de humanas. Só para você ter uma ideia do panorama. Então, vou, sem mais delongas, passar a palavra para a professora Paula conduzir os debates. Obrigada. Bem, Margarete fez uma explanação geral de apresentação, Felipe, mas também a gente hoje aqui é uma ação também do Fórum das Licenciaturas, né, Margarete? Esqueci de falar. Não posso nem falar que eu estou muito esquecida, não, mas realmente. A gente também começou a retomada do Fórum das Licenciaturas, que estava parado, e ele começa, a retomada foi muito por conta da resolução de 2019, né, 02, que é um mar de propostas que visam também transformar o curso de pedagogia com uma propositura muito tecnicista, né, de retirada dessas discussões que vão alavancar o campo científico, vão transformar as ideias. Então, a gente retoma o Fórum das Licenciaturas nesse contexto aqui na universidade, para acompanhar o que estava acontecendo, né? E hoje também é parte dessa discussão que a gente vai retomar novamente, porque toda hora no campo da educação a gente está tendo que pensar discussões, porque o óbvio é aquilo que a gente tem que estar sempre provando para as pessoas, para os dirigentes, para os gestores, né? Como se fossem coisas altamente extraordinárias o que a gente está propondo de discussão. Então, o campo da educação é esse campo que a gente tem que estar sempre
provando que nós que fazemos educação, que formamos professores, que estamos lá em sala de aula, que estamos corretos, e não aquelas propostas que toda hora nos chegam com uma ideia de mágica, de proposituras que vão mudar tudo e que a gente sabe que não é dessa forma que acontece. Então é importante que todos os espaços educacionais estejam organizados e atentos, né, para essas muitas mudanças e muitas proposituras que acontecem o tempo todo no campo da educação, para que a gente não caia nas armadilhas que invariavelmente a gente tem caído, mas que a gente possa se unir, né, e construir espaços de diálogo e sessões de debate como essa que a gente propôs aqui, mas que já aconteceram muitas outras aqui na Paraíba também, né? A gente tem o Fórum da Pedagogia, que se organizou junto com o Fórum Nacional para discutir essas ações, e que a gente não deixe que hoje pode parecer que não é absolutamente nada relevante o que a gente está discutindo, mas para outros profissionais que vão chegar das escolas e vão chegar aqui na universidade para a gente, eles tenham de fato uma formação que lhes outorgue um diploma de atuação profissional, de fato, com uma formação de qualidade e efetiva, né, para a sociedade, e não uma formação menor. Né? O campo da licenciatura não é menor, ele não forma profissionais de forma aligerada como se pensa, ele forma profissionais com uma alta capacidade de modificação e de reestruturação de uma sociedade. São nesses espaços que a gente pode mudar a concepção que as pessoas têm do mundo. Então isso tem que ser pensado de uma forma mais arrojada e não de uma forma menor. Então, assim, quem que está aqui hoje também? Tem aluno de Sociologia, né, que veio da professora Yolanda, que não está aqui. Tem os alunos que são do CCT, que do CCT são os alunos de Física, Matemática, Química. Né? Tem os alunos de Biologia, que são do CCBS. Daqui tem Geografia, História, Filosofia, Pedagogia e Letras. Aí Letras tem Português, Inglês e Espanhol. Tá? Bem, aí, quando a gente pensou também essa discussão, né, Margarete, a gente também tinha a ideia de entender um pouco do movimento que estava se formando sobre a questão da revogação do novo ensino médio e o que a gente poderia fazer também nesse processo. Tá? Eu tenho muitas ideias, assim, mas eu não consigo. São muitas coisas ao mesmo tempo, mas eu não consigo dar conta. E a ideia também era que hoje a gente pudesse escrever alguma coisa que pudesse ser encaminhada para o Conselho Estadual da Educação, em função da discussão que a gente conseguisse fazer aqui, né, como encaminhamentos e sugestões, né, e como está sendo gravado, não vou falar nada. E aí a gente pensar juntos, né, não encerrar hoje, mas hoje ser abertura, né, para outras sessões e para outras atividades coletivas que a gente possa pensar esses espaços de diálogo, tá? Então, sem mais falações, né, eu vou passar a palavra para o Felipe, para ele poder fazer isso. Bom dia a todas e todos. Saudar aqui a professora Paula e agradecer já pelo convite, o professor também. Eu me chamo Felipe Baunilha, eu sou professor de Ciências e Biologia. Ninguém levantou a mão aí de licenciatura em Biologia, né, mas eu sou formado... na minha formação inicial em Ciências em Biologia, mas segui a minha formação acadêmica estudando políticas educacionais. Né? Atualmente eu estou em sala de aula na rede estadual de educação, né? Estou ministrando a disciplina de Ciências e também de Biologia. Né? E faço parte atualmente da direção do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação do Estado da Paraíba. É o sindicato que congrega todos os trabalhadores que atuam dentro da escola. Então, não é um sindicato só de professores, é um sindicato de professores, de pessoal de apoio, de pedagogos, de psicólogos, né? Apesar de ser aí uma categoria em extinção no estado da Paraíba há muitos anos já, há mais de 20 anos que nós não temos concurso para profissionais especializados do âmbito da pedagogia, da psicologia ou da assistência social. Né? Poderia aqui falar muitas coisas sobre isso também, Paulo, mas eu vou me ater aqui ao debate do novo ensino médio. Né? Antes de começar a falar especificamente sobre o novo ensino médio, eu queria só ter uma noção aqui. Quem aqui já pegou algum documento ou alguma proposta curricular de como está funcionando o novo ensino médio hoje?
Alguém aqui já viu alguma as chamadas antigas grades curriculares, né? O currículo do novo ensino médio? Dá uma levantada na mão só para ter uma noção. Bom, eu imaginei isso, né? Poucas pessoas têm acesso a esse debate. Então, antes de fazer um debate mais de fundo sobre o que é que motivou esta reforma, né, quais são as críticas que são feitas a essas reformas, eu vou apresentar aqui 5 pontos que foram, na verdade, né, modificados a partir da aprovação inicialmente da medida provisória do novo ensino médio, que se tornou lei 6 meses depois, né, em 2017. Então, a lei do novo ensino médio ela foi aprovada desde 2017. Havia um calendário de implementação dessa lei que iniciaria em 2020, né, porém, com a pandemia, esse calendário foi adiado. Então, isso que eu vou falar aqui agora está disponível, inclusive, numa matéria de jornal que a gente fez para o Jornal Brasil de Fato. A professora Paula tem esse link aí, né? Foi uma matéria que a gente fez no ano passado. Eu e a professora Luciana, que está aqui também na plateia, né, no plenário. Primeira coisa, o que é que a gente tinha antes de obrigatoriedade pela lei? Todas as escolas tinham que ter pelo menos 800 horas de aula no ensino médio. Isso era o que a gente tinha antes da lei do novo ensino médio. A partir de então, né, a partir da aprovação da lei, todas as escolas obrigatoriamente devem ter por ano 1.000 horas aula. Então isso significa que vai haver um aumento de carga horária, né? E depois eu vou chegar aqui a esse aumento. Bom, uma segunda mudança é que o antigo ensino médio, né, assim chamado antigo ensino médio, ele era ofertado por disciplinas. Então a escola organizava o seu currículo por disciplinas, né? E a proposta do novo ensino médio, ela não organiza mais o currículo apenas por disciplinas. Ela organiza o currículo por disciplinas e também por itinerários formativos, né, que seriam percursos formativos que os estudantes e as estudantes poderiam seguir, né, de acordo com a propaganda inicial, a partir da sua vontade, da sua escolha, né. Uma terceira mudança é que, antigamente, o ensino médio ele era exclusivamente presencial. E a lei do novo ensino médio, ela possibilita que o ensino diurno seja até 20% remoto e o noturno até 30% remoto. Uma quarta mudança vem por consequência dessas 3 primeiras, que é o livro didático. O livro didático ele passa a não ser mais organizado por disciplinas, ele passa a ser organizado por áreas do conhecimento. Então não existe mais o livro do primeiro, do segundo e do terceiro ano. Existe o livro das ciências humanas, o livro das ciências da natureza, o livro das linguagens, o livro da matemática, né, que vai ser usado aí ao longo de todo o percurso formativo. E a formação de professores, né, que ainda não, até onde me cabe, né, até onde eu conheço, ainda não iniciou o processo nas universidades, que era de alteração do currículo de formação inicial de professores. Ou seja, deixaria de ser um currículo também exclusivamente disciplinar e passaria a ser um currículo por áreas de conhecimento. Aí vocês podem perguntar, tudo bem, mas e aí, como é que está sendo feito isso? Essa é uma ótima pergunta, né? A última eu já sei, não está sendo feita porque ninguém ainda regulamentou, ninguém debateu aprofundadamente, né, quais seriam essas mudanças na formação inicial de professores, ou seja, nas licenciaturas, né? E as demais mudanças eu sei como estão acontecendo, e é um pouco disso que eu quero conversar com vocês, né? A primeira mudança que eu falei foi o aumento da carga horária. Aparentemente parece uma coisa boa, ou seja, a gente vai passar mais tempo na escola, os estudantes vão passar mais tempo na escola e isso possibilita um aprofundamento maior, né, do conhecimento, dos debates, né? Só que não é isso que tem acontecido na prática. Por quê? A lei que criou o novo ensino médio, a lei 13.415, né, de 2017, ela estabelece que essa ampliação de carga horária é para o conjunto da formação, ou seja, para as disciplinas da Base Nacional Comum Curricular e para as disciplinas
dos itinerários formativos, né, para o percurso formativo dos itinerários formativos. Então, na prática, o que aconteceu é que a formação geral básica, né, que a gente chama das disciplinas da Base Nacional Comum Curricular, teve uma diminuição de carga horária. A gente saiu de 800 horas para 600 horas. Isso significa, na prática, que todas as disciplinas que a gente conhece, né, filosofia, sociologia, história, biologia, química, todas elas tiveram sua carga horária reduzida para 1 hora semanal. E as disciplinas de português e matemática permaneceram com 3 horas aula cada uma. Isso demonstra, inicialmente, uma ideia, né, uma proposta pedagógica para as escolas, que é: vamos focar em português e matemática e vamos diminuir o conhecimento geral específico de maneira aligerada. Né? Todo mundo sabe aqui, né, ou pelo menos já teve alguma experiência, que 1 hora por semana não dá para a gente falar absolutamente nada. Né? Principalmente no debate que é colocado na nova Base Nacional Comum Curricular, né, que é o novo currículo nacional. Eu nem adentrei tanto aqui nesse debate, né, para que a gente possa focar mais no ensino médio, mas a BNCC, que é essa nova base, ela é anterior ao novo ensino médio, mas ela é uma parte constituinte desse novo ensino médio. Então ela parte do pressuposto que os estudantes devem aprender competências e habilidades na escola, né? E que o professor e a professora devem ter uma prática ativa, com metodologias ativas, com propostas formativas inovadoras. Em 1 hora por semana, você não consegue fazer absolutamente nada a não ser dar uma aula expositiva. Você não tem como trabalhar dinâmicas, não tem como fazer trabalhos em grupo, não tem como fazer uma sala de aula invertida, não tem como fazer uma metodologia ativa encontrando 1 vez por semana com os estudantes. Significa dizer que na atual configuração bimestral das escolas, né, a grande maioria continua com essa configuração bimestral, cada professor só vai encontrar com a turma 8 vezes. E dentro dessas 8 vezes, ele vai ter que fazer avaliações. Né? Em geral, as escolas e o currículo estadual cobra que a gente também faça avaliações escritas. Né? O professor tem autonomia, mas é importante que a gente trabalhe o desenvolvimento da capacidade de escrita, do raciocínio lógico. Então, com 8 aulas por bimestre, a gente ainda tem que separar alguma dessas aulas para fazer um processo avaliativo mais pontual, não uma avaliação processual. Ou seja, a gente diminuiu drasticamente a quantidade de carga horária das disciplinas da Base Nacional Comum Curricular. Um segundo elemento que eu queria trazer sobre essas mudanças é que, com essa alteração dos livros didáticos, né, ela até poderia funcionar bem, né, desde que o governo federal, que é quem organiza o Programa Nacional do Livro Didático, né, ou seja, que distribui todos esses livros para as escolas, tivesse feito um aporte de recursos para garantir que cada um dos estudantes tivesse a coleção inteira dos livros didáticos. Estou vendo que o professor Rafael, colega de trabalho aqui também, sabe disso. Os estudantes não têm uma coleção inteira do livro didático na escola. Então, um livro que é direito do estudante, né, que é uma das principais fontes de acesso ao conhecimento, apesar da gente hoje ter acesso à tecnologia, o livro didático ele ainda é a principal fonte sistematizada, científica, que o estudante tem acesso. Hoje, nas escolas estaduais da Paraíba, que já implementam o novo ensino médio no primeiro e no segundo ano do ensino médio, esses livros não podem ser disponibilizados para os estudantes, pelo fato de que não tem livros suficientes para que todo mundo possa levar. Como assim? Se a coleção está organizada, estruturada, de maneira a trabalhar as áreas da ciência e não a disciplina específica, então pode ser que tenha um livro. São 6 volumes, certo? A maioria das coleções tem 6 volumes. Então pode ser que o volume 1 tenha um conteúdo, um assunto que os professores trabalhem no primeiro ano e também tenha um conteúdo ou um assunto que os professores trabalhem no segundo ano. Então
os estudantes eles não podem levar esse livro para casa, porque os professores precisam desses livros para trabalhar na escola. Isso é uma situação pontual, específica, que eu estou exemplificando para vocês da dificuldade que a gente tem. Depois eu vou chegar por que o governo federal não aportou mais verbas para o Programa Nacional Livre Didático, mas esse hoje tem sido um problema. Uma terceira questão é que a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, ela estabeleceu um currículo mínimo para as escolas, ou seja, todas as escolas, todos os professores e professoras têm que seguir um currículo mínimo nacional. Essa é a proposta da BNCC. Mas, a partir dessa definição do currículo mínimo nacional, que ocorreu em 2017 também, né, os estados e municípios que ofertam o ensino médio foram instados a construir os seus próprios currículos estaduais. Então, a parte dos itinerários formativos, essa parte que eles chamam de flexível, né, ela é de responsabilidade dos estados e, porventura, dos municípios que ofertem também o ensino médio. Então, hoje, na prática, o que nós temos são pelo menos 27 currículos diferentes no Brasil. Diferentes, ou seja, o currículo da Paraíba é diferente do currículo do Rio Grande do Norte, é diferente do currículo do Ceará, né? E isso tem gerado, né, muita discussão, inclusive porque esses itinerários, na prática, não têm sido levados a cabo. O que é que tem acontecido no estado da Paraíba? O governo da Paraíba, quando fez a sua proposta curricular, essa proposta curricular, né, foi implementada via seleção de professores, redatores que escreveram uma proposta inicial, e como a gente estava na pandemia, essa proposta ela foi levada a debate apenas no meio virtual. Ou seja, os professores tinham acesso ao texto inicial e poderiam sugerir mudanças, né, por escrito, através de uma plataforma que o governo desenvolveu. Assim, primeiro que a metodologia já não favorece o debate. Ou seja, quando você só faz a possibilidade da contribuição dos professores por escrito e num site, a gente não tem um momento de reflexão coletiva entre os professores sobre o que é que está sendo debatido. Então, cada professor vai lá, coloca, só quem tem acesso às propostas são os redatores, e o conjunto dos professores não faz um debate coletivo sobre o tema, né? Segundo, a regulamentação dessa proposta curricular, ela ocorre no Conselho Estadual de Educação, que atualmente é presidido por um colega aqui da UEPB, inclusive, professor da Geografia, o professor Jackson, que recentemente, né, na terça-feira, fez um debate com a nova secretária pedagógica de Educação do Estado da Paraíba sobre os desafios do novo ensino médio. E uma das questões que eu coloquei tanto para o professor Jackson quanto para a nova secretária é justamente o não cumprimento da resolução que o próprio Conselho Estadual de Educação estabeleceu para o Estado da Paraíba. E explico por quê. Nesta resolução 410 de 2021, o Conselho Estadual de Educação ele acatou uma proposta nossa do sindicato, que era a seguinte: cada escola da Paraíba que não ofertar, né, o que a gente chama de itinerário propedêutico é o seguinte: o governo do estado ele fez uma alteração da proposta nacional do novo ensino médio. Ao invés de ter 5 itinerários formativos, o itinerário de humanas, o itinerário de linguagens, de matemática, de natureza e o itinerário técnico, ele juntou o itinerário de matemática e de natureza num itinerário só. E criou um itinerário que ele chama de itinerário propedêutico, né, que junta todas as disciplinas. É uma espécie de diminuição do problema, ou seja, como eu não vou conseguir ofertar os itinerários formativos nas escolas, não vai haver possibilidade de escolha, então eu vou garantir que as escolas ofertem um itinerário que tenha todas as disciplinas. Então, foi uma proposta do governo para dizer assim, não, vamos manter aqui um itinerário onde cada disciplina tenha mais 1 hora aula. Então, ficaria com 2 horas aula para cada disciplina. Só que no Conselho Estadual de Educação, nós
fizemos uma proposta que a escola que não ofertasse o itinerário propedêutico, esse itinerário que é geral, ela teria por obrigação de ofertar ao menos 2 itinerários formativos. E isso simplesmente não é levado a cabo. Né? E o que eu questionei ao professor Jackson foi: professor, o senhor é presidente do Conselho Estadual da Educação. O senhor precisa zelar pelas resoluções do Conselho Estadual da Educação. Por quê? Porque hoje nós temos cerca de 450 escolas na Paraíba que ofertam o ensino médio. Dessas 450, cerca de 180 ofertam única e exclusivamente o itinerário técnico. E dessas, boa parte são escolas que funcionam em municípios que só tem uma escola. Ou seja, essa ideia de que o estudante pode escolher o itinerário formativo cai por terra. O estudante não pode escolher, o estudante é obrigado a cursar um itinerário técnico, mesmo sem querer fazer uma formação técnica, porque ninguém é obrigado a fazer uma formação técnica. Pode ser uma opção, não há problema com isso. Mas ninguém pode ser obrigado a fazer uma formação técnica em detrimento de uma formação geral. Então, essa resolução do Conselho Estadual de Educação não está sendo cumprida. E isso é um problema para as escolas estaduais. Então, por que a gente está fazendo essa movimentação em torno... Eu apresentei essas questões mais pontuais e agora eu vou falar um pouco dessas questões mais gerais, até para que a gente possa passar para o professor e depois ter um pouco do debate. Então, essas são as questões concretas, vamos dizer assim, essas mais visíveis, que a gente consegue entender, né, da modificação do novo ensino médio. Mas de onde surge essa proposta? Essa proposta, ela foi a primeira medida provisória. Não sei se todo mundo aqui acompanha essa situação das leis, medida provisória, decreto. Medida provisória é uma forma legislativa que o Poder Executivo tem de implementar uma proposta antes dela passar pelo debate das casas legislativas, das assembleias, do Congresso Nacional, e depois que ela já está funcionando, é que o Congresso passa a debater sobre ela. Então, a medida provisória do novo ensino médio, ela foi uma das primeiras medidas do governo de Michel Temer, né, fruto de um golpe de Estado, né, que tinha vários interesses por trás. Então, essa foi a primeira medida provisória. Por que essa foi a primeira medida provisória? Existe um instituto, né, existe, na verdade, um conjunto de institutos e fundações empresariais, né, que recebem isenção fiscal para poder, teoricamente ou supostamente, contribuir com o debate educacional. Né? Fundação Itaú, Instituto Natura, Instituto Sonho Grande, Fundação Votorantim, tem inúmeros institutos de empresas que recebem isenção fiscal para poder atuar na educação. E um desses institutos atua aqui na Paraíba desde 2015, chama Instituto de Corresponsabilidade da Educação, ou também conhecido como ICE. O ICE já desenvolve uma proposta curricular, ou seja, um modelo de currículo, que é implementado na Paraíba desde 2015, mas eles já implementaram esse modelo de currículo em pelo menos 21 estados do Brasil. Esse modelo de currículo, que é das escolas integrais, ele já pressupõe uma disciplina de projeto de vida, uma disciplina de protagonismo, uma disciplina de tutoria, como base diversificada do currículo. Até então, nenhum problema mais drástico. A não ser pelo fato de que a disciplina de projeto de vida basicamente trata de questões socioemocionais que demandam uma formação específica para ser trabalhada. Eu fui formado, licenciado, para trabalhar com ciências e biologia e com educação em geral. Mas eu não tenho formação para trabalhar com questões socioemocionais dos estudantes. Em nenhum lugar do debate curricular a gente fez o debate sobre qual é a proposta dessa disciplina de projeto de vida. É uma disciplina que trabalha os desafios, né, da vida do estudante. Então, eu não parto do pressuposto que é ruim fazer isso. Agora, quem é o profissional que vai ser habilitado? A resposta do Instituto e da Secretaria de Educação é profissionais que tenham perfil, que se identifiquem. Né? Isso vale desde o professor, né, que erroneamente confunde a sala de aula com
processo religioso, né, ou seja, com um espaço religioso, e aqui não é uma fala contra as religiões, mas é um momento da gente debater sobre qual é o papel da escola. Né? Vai desde os professores e professoras que gostam de ler sobre questões socioemocionais, né, ou mesmo questões de autoajuda, como Augusto Cury, como outros autores desse tipo, até professores que de fato se debruçam sobre o tema das questões socioemocionais. Mas a pergunta que fica é: por que não se faz um debate específico com as humanidades? Com os professores de sociologia, com os professores de filosofia? Por que não se contrata profissionais, pedagogos ou psicólogos para trabalhar esses temas nas escolas? Né? Isso é uma questão do projeto de vida. Outra questão aqui da Paraíba, que foi construída junto com o ICE. Nos cursos técnicos, existem 3 disciplinas que, somando, elas ocupam 12 horas aula dos estudantes ao longo dos 3 anos, né, 4 horas aula a cada ano, que são disciplinas de empreendedorismo. Se você somar as disciplinas de humanas, filosofia, história, sociologia e geografia, a gente vai ter, para as 4 disciplinas somadas, apenas o mesmo que uma disciplina só de empreendedorismo ocupa dentro da escola. Ou seja, o que é que está por trás desse debate da reformulação do novo ensino médio? É a concepção de escola que a gente quer. A gente está deixando uma perspectiva de escola de formação para a cidadania para uma escola de formação para o empreendedorismo. Isso aqui também não é uma fala contra o empreendedorismo. A gente sabe que muitos estudantes ou muitas estudantes podem seguir por um caminho de empreender. Mas será esse o papel da escola? Formar para empreendedorismo? Não seria a escola o papel, não caberia à escola o papel de formar para a cidadania e incluir o debate sobre o mundo do trabalho dentro do debate da cidadania? São essas questões que a gente tem levantado, né, juntamente com a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, e dito para o Ministério da Educação: é preciso redebater, ou rediscutir algo que não foi discutido, porque foi aprovado por medida provisória, com os profissionais da educação, com a comunidade escolar, com as organizações da sociedade civil, qual é o modelo de escola que a gente quer para os nossos jovens. Veja, essa foi a maior mudança de uma política pública ocorrida nos últimos 20 anos, e ela foi feita em 6 meses, sem haver uma conferência para debatê-la. Então, há alguma coisa de errado, ou pelo menos há alguma coisa de apressado nessa mudança. Então, esse é o movimento que está ocorrendo hoje. Né? O próprio Ministério da Educação já abriu a possibilidade, né, de fazer uma consulta pública às comunidades escolares, né? E a nossa pressão, né, enquanto sindicatos, é que essa consulta seja via conferências municipais de educação, conferências estaduais de educação, uma conferência nacional de educação, para que as pessoas possam participar e debater. Né? E demarcar muito bem que a escola não é uma empresa. A escola é um local de aprendizagem, de cidadania, né, de construção de direitos. Ela não é uma empresa privada que está só formando mão de obra barata para atuar no mercado de trabalho. Tanto é, e isso é mais simples de a gente ver, pegue o currículo das escolas estaduais, a carga horária de cada disciplina, e pegue o currículo das escolas privadas mais caras da Paraíba. Você vai ver a discrepância. Por quê? Porque todo mundo quer que o seu filho ou sua filha tenha acesso ao conhecimento produzido pela humanidade. Todo mundo quer que seu filho ou sua filha tenha a possibilidade de cursar uma universidade, né? Na perspectiva de que, quanto mais qualificado, melhor eu vou ter condições, né, maiores condições de entrar no mercado de trabalho ou desenvolver uma atividade produtiva. Então, são essas questões que estão por trás desse debate de flexibilização do currículo e da construção de um novo ensino médio. É uma proposta formulada basicamente por fundações que atuam com empresas para que as escolas públicas tenham uma formação mais aligeirada, né, e que garantam uma mão de obra flexível
E tem uma outra palavrinha que eu não tinha falado aqui ainda, mas que todo mundo que está nas escolas, nessas disciplinas de projeto de vida, escuta. Chama resiliência. Ou seja, não importa o que acontecer, não importa se sua vida é dura, não importa que você não está tendo seus direitos garantidos, o que importa é você ser positivo e conseguir superar as suas dificuldades. E é um debate muito sutil, porque veja, é óbvio que todos nós queremos ajudar os outros a superar dificuldades, mas isso não a qualquer custo, isso não com a supressão de direitos, não a partir da negação da cidadania. A gente quer fazer isso a partir da construção de um sujeito de direitos, de um cidadão, de uma cidadã dentro da escola. Então, é esse embate que a gente está fazendo de fundo, né, de concepção de escola, né, mas que se traduz naquelas 5 primeiras modificações que eu falei aqui para vocês. Para finalizar, eu acho que é importante, né, as professoras e professores que estão aqui, né, e todos os estudantes de licenciaturas, há um debate muito importante nas políticas educacionais que muitas vezes nós deixamos passar, ou passa despercebido por nós, que é o que vale é o que está escrito na lei. Não é aquilo que eu acho que tem que ser. Então, não, mas essa disciplina de projeto de vida pode até ser assim, mas eu vou lá e faço outra coisa. Ótimo, tudo bem, mas o que está valendo é o que está na lei. Então, todo mundo precisa entender o devido processo de construção das políticas educacionais. Existe uma lei federal, que é a Lei do Novo Ensino Médio. Pela configuração federativa do Brasil, os estados são obrigados a cumprir essa lei federal e regulamentá-la. Então, o Conselho Estadual de Educação faz a regulamentação, a Assembleia Legislativa também pode fazer regulamentação sobre isso e nós precisamos ler o que está na letra da lei. Então, quem nunca leu, é legal ler, faz muito bem. Lei 13.415 de 2017, para poder entender o que está escrito na Lei do Novo Ensino Médio, e Resolução 410 do Conselho Estadual de Educação, que foi de 2021. Esses são 2 documentos muito interessantes para a gente ler. Vinha no carro agora, né, de João Pessoa para cá, escutando um podcast, um debate que foi feito pelo pró-reitor de educação do IFRN. Né, e ele fez um estudo do doutorado muito interessante, comparando o que foi feito nos currículos dos estados do Nordeste a partir de 2021 com a implementação do novo ensino médio. Né. E ele traz dados muito interessantes, né, da padronização dessa base nacional comum curricular, da precarização e flexibilização do trabalho docente, da desprofissionalização docente. Né. O que é desprofissionalização docente? E agora sim eu acabo, viu, Paulo? É que, com essa diminuição de carga horária, os professores que atuam na escola estão passando, por exemplo, eu, professor de biologia, se a minha escola, a escola que eu trabalho, ela só tiver 8 turmas de ensino médio, é muito provável que eu tenha apenas 8 horas aula de biologia e tenha 10 horas aula dividida entre projeto de vida, disciplinas eletivas e protagonismo, estudo orientado, ou seja, disciplinas que não são disciplinas da minha formação e vão ocupar a maior parte do meu trabalho. Ou seja, há um processo de desprofissionalização docente. Aquilo para o que vocês estão sendo formados não é, de fato, o que vocês vão fazer na escola. Então, isso é um problema. Por quê? Daí, para haver um processo de notório saber, reconhecimento por notório saber, ou seja, você não precisa ser formado numa licenciatura para atuar na escola, é um pulo. Quem aqui não teve a experiência ou conhece alguma história de engenheiros civis que davam aula de física, de matemática, né? Talvez vocês mais novos não tenham tido essa experiência, mas com certeza as professoras, os professores que estão aqui presentes tiveram essa experiência durante sua formação no ensino médio, de profissionais que não eram licenciados, mas que atuavam na educação básica. Isso é a desprofissionalização. Ou
Ou seja, a gente perde também o nosso campo de atuação e a nossa própria formação específica para atuar no ensino médio. Essas eram algumas contribuições iniciais que eu gostaria de trazer aqui para o debate, né? Agradeço mais uma vez o convite da professora Paula e fico à disposição para responder eventuais perguntas. Obrigado, Felipe, pelas colocações. E quando eu estava falando, eu fiz umas anotações aqui. E aí tem uma coisa para a gente pensar também, né? Na questão de quantos professores são necessários para dar conta, né, da quantidade de atividades que tem na escola. E aí eles criaram também aqueles contratos, né, que também precariza a atuação do professor, aí não tem concurso. Então vai se gerando uma série de situações que vão diminuindo cada vez mais a condição de atuação do professor na escola de uma forma mais segura, mais organizada também. E quando você falou de resiliência, eu já ia logo rindo aqui, como eu sou professora de psicologia educacional, eu sempre falo para meus alunos que o trabalho não é a resiliência conforme tem nas citações de Instagram e redes sociais. Não é dessa discussão de resiliência que a gente fala, mas é do modo como o aluno tem que pertencer no espaço escolar e isso fazer sentido para ele, né? Não é simplesmente você ser forte, né? Você aguentar tudo, não é sobre isso que se trata, né? Mas as ideias também, a partir do momento que você não tem uma formação mesmo, mas você tem um perfil sobre uma determinada discussão, você pode mesmo dar aula sobre qualquer assunto, né? E aí a gente só vai engrossando os problemas no campo educacional, desde a escola de educação básica até chegar aqui na universidade. E aí vou passar para o professor Valmir. Bom dia. Eu tenho menos tempo do que o necessário, então vou logo da crítica das armas, as armas da crítica, buscando no fundamento dessa eu não sei se a gente coloca o P ou o B, né, dessa proposta de novo ensino médio, que ele é anterior ao nascimento de vocês. Então, de novo, ele não tem absolutamente nada. Na reforma educacional do governo Fernando Henrique Cardoso, essa proposta já tinha sido apresentada especificamente em 1996, com os mesmos dizeres, usando uma outra palavra. Lá se usava área do conhecimento, mas a proposta era utilizar os mesmos fundamentos que estão consignados nesse tal do novo ensino médio. Entretanto, em função da conjuntura daquele momento, não foi implementado. Entretanto, a gente só consegue entender esse movimento que acontece a nível de mudanças no ensino médio se a gente entender as exigências que o capitalismo contemporâneo está usando para forjar uma nova configuração do trabalhador contemporâneo. E nós só vamos entender também se nós conseguirmos entender, junto com essas questões todas, que o ensino médio, conforme estava configurado, aquele do livro didático para 3 anos, e etc., o que nós até utilizamos durante muito tempo, e eu digo isso porque fui professor de ensino médio por mais de 2 décadas e um pouquinho, então conheço esse processo. Não vou falar quantos anos não, mas tem mais de 20. E é nesse processo que a gente entende que aquela escola estava preocupada em formar o ser humano ou o trabalhador naquela perspectiva do especialista, dentro do modelo fordista ainda. Essa nova configuração da pedagogia das competências ou da pedagogia Toyota, ou de desenvolver diferentes habilidades, diferentes competências na escola, nada mais é do que a transformação do espaço escolar numa agência formadora de mão de obra barata para ser explorada por capital. Daí, desenvolvimento das habilidades e das competências. Assim como o toyotismo, que
foi aos poucos substituindo o modelo de organização do trabalho, a escola também foi otimizando nesse mesmo sentido. Se no Fordismo tinha um operário para operar uma máquina, com o toyotismo você tinha um operário para operar 5 máquinas. Colocando isso na escola, você tem um professor para trabalhar 5 componentes. O mesmo professor pode, por esse itinerário, naqueles 6 volumes que o professor Felipe colocou, que são as coleções, trabalhar no mesmo volume, geografia, história, sociologia, filosofia. O mesmo professor. E os outros? Assim como na fábrica, que foram todos demitidos, também na escola. Basta um por área, por itinerário, como querem chamar. Então este é o novo ensino médio, com esses fundamentos de exclusão. Sem deixar de salientar que, como também denunciado também na década de 90, pela professora Célia Marcondes de Moraes, da Federal de Santa Catarina, que o currículo, da forma ou da maneira como era reformado, nada mais era do que o recuo da teoria. O que significa isso? Significa tirar do currículo os conteúdos, colocando no seu lugar as atividades. E o que são essas eletivas colocadas à tarde nas escolas anticidadãs que estão espalhadas pelo país inteiro? Senão a diminuição dos conteúdos desenvolvidos historicamente pela humanidade e, no seu lugar, colocar o empreendedorismo, o projeto de vida e tantas perfumarias que servem para iludir e para entorpecer nossas mentes, achando que, oba, agora sim eu vou montar o meu projeto de vida. E o que é que você faz com o seu projeto depois que você termina o ensino médio? Onde é que você usa e aplica se não há lugar para todo mundo nessa sociedade excludente? Onde? Numa gavetinha em casa? Vou empreender. Ótimo, empreenda mesmo. Tem lugar para todo mundo? Não tem. E aí você olha, o que foi meu ensino médio? Foi aquela grande ilusão. E se você fracassar, não há quem você responsabilizar a não ser a si mesmo, porque o projeto de vida foi você quem desenvolveu. É a forma como o capital coloca no indivíduo a responsabilidade pelas suas ações. Não por acaso colocam em letras garrafais que nós somos os protagonistas do nosso conhecimento, protagonistas da nossa formação. Se deu ruim, você não é o protagonista? Então assuma o seu protagonismo. A culpa é sua. Então, é nessa perspectiva que a gente precisa entender o ensino médio, que pode ter até um R no meio entre o E e o D, o ensino médio, configurado numa perspectiva de exclusão de conhecimento, de exclusão de possibilidades e de diferentes exclusões, onde a gente vai aos poucos percebendo que cada vez menos há menos espaço em menos lugares para que a gente se insira na sociedade. Formados ou deformados, de uma forma ou de outra, todos nós passamos pelo ensino médio. Nós podemos ter aproveitado mais ou aproveitado menos, mas a certeza de que não há o mesmo lugar para todos, isso se dá no mundo real. Porque enquanto estamos no ensino médio lá na escola, tudo pode ser pensado, imaginado, sonhado. Quando terminarmos e nos inserirmos no mundo real, aí o bicho pega e o bicho é outro. É aí que a gente vai ver o resultado do que esse novo ensino médio está configurado para fazer um novo desenho e achar outros culpados e outros dedos voltados para si mesmo do que mirar para a sociedade e dizer, olha, a sociedade está organizada para poucos. Então é assim que o capital faz e não é de agora. Não é de agora. Então muda o nome, mas a configuração é a mesma para fazer adaptação para as exigências do capital contemporâneo, que é excludente. Por isso que passa a exigir sempre reformas da educação. O que são essas reformas? É a adaptação para a formação de um trabalhador de novo tipo.
o desenvolvimento das competências, das habilidades não saem de moda. Vieram para a educação por meio de um sociólogo suíço chamado Philippe Renou, que traz essa ideia das competências e habilidades e que são desenvolvidas, cobradas e tudo mais, inclusive dos docentes. Competências para ensinar no século XXI, etc. E aqueles que não têm suas competências desenvolvidas não vão se estabelecer. Se são incapazes, chamarão outros que têm as competências e pagarão o salário X. Cada vez menos por conta dessa divisão do trabalho, que também está na educação. Agora, é preciso que a gente se erga e diga não a esse novo ensino médio, que seja revogado esse ensino médio excludente e que no seu lugar ou volte ou se coloque algo que nos humanize, que nos torna melhor do que nós somos. Nós não podemos aceitar uma formação de autômatos e técnicos para atender às ganâncias do capital. Nós queremos não um dualismo pedagógico, uma escola para formar pobres para o mercado de trabalho e uma outra rica de conhecimentos para tornar o ser humano mais desenvolvido. Nós queremos um currículo que seja único, universal e altamente qualificado para todos. Ou então, o ensino médio pode mudar de nome, pode ser só uma escola, nem escola, mas formação para o trabalho, treinamento de mão de obra, mas não pode ter a roupagem de que lá nós somos educados, ensinados, etc. É isso que eu tenho, que o meu tempo já vai e eu sei que vocês têm questões. Muito obrigado. Obrigado, Valmir. De fato, quando ele me mostrou aqui do lado, eu lembrei, né, que tem um livro que chama, da editora Moderna, que são todos os ex-ministros da educação vivos, né, que eles apresentam. E quando você vai ler, é bem interessante assim, para você ver como que a gente está sempre num loop eterno tentando resolver os problemas que, na verdade, a gente não precisaria de tantas idas e vindas, né? Se de fato quem poderia responder melhor e mais adequadamente para as questões educacionais fosse chamado para o debate. Mas a gente não tem isso, né? E as pessoas com menos probabilidade de discussão é que estão no comando e estão na elaboração das políticas, enfim, aquelas que chegam para ditar as normas aqui para nós, no chão. Bem, está aberto, o microfone está aí para vocês fazerem perguntas. Pode? Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar a mesa, parabenizar pelas falas. Na verdade, eu não tenho pergunta, é só algo complementar, porque essa questão das contrarreformas, a gente assim diz, por conta de que reforma é quando é para beneficiar alguém. E as reformas implementadas, todas elas tiveram um caráter excludente em relação à maioria da população. Então, a reforma trabalhista é o quê? É uma reforma pró-empresariado, uma reforma previdenciária, que o trabalhador demore mais no mercado produtivo. A reforma da educação, do ensino médio, a lei 13.415, de 2017, aqui em discussão. É uma reforma, contra-reforma, na verdade, que afaste a população da possibilidade de acesso à universidade. Então, isso ficou bem claro na fala dos professores. Agora, tem duas coisinhas ainda que eu queria assim, colocar. Uma delas é sobre o papel da universidade. Por quê? A gente não forma vocês para dar aula de empreendedorismo, para dar aula de projeto de vida, de tutoria, nem de outros componentes exógenos. A gente já, enquanto universidade, enquanto cursos de licenciatura, ao longo de toda a vida, a gente foi penalizado
com aquela questão. A universidade dá uma coisa, a gente chega na escola é outra coisa. A gente vai ter que trabalhar com a realidade da escola. Isso aí era quando a gente estava só com os conteúdos que a gente era formado ou formava para tal. E agora? Como é que fica isso? Qual é o objetivo disso? Então, com isso, se diminui, busca-se, na verdade, reduzir ainda mais a importância do papel da instituição formadora. Né? Então, cada vez mais reduz a importância da universidade. Por quê? Será que não poderíamos ficar sem ela? E essa formação de 6 meses de segunda licenciatura? Ou até de primeira, que possa vir a ser de forma muito mais aligeirada. Então, assim, são discussões que ficam. Outra questão, tirar o acesso do nosso aluno da escola pública à universidade. Por quê? Porque com uma aula só, como o professor aqui colocou, de cada componente do currículo universalmente construído, e a substituição desse currículo por disciplinas exógenas, mas quando o aluno vai fazer o Enem, lá não está cobrando o que foi tratado nas disciplinas exógenas, não, nos componentes exógenos, não. Lá está, mesmo aglutinado com o nome de Ciências Humanas e suas tecnologias, mas lá estão os conteúdos de geografia, os conteúdos de história, de sociologia, e daí por diante. Então, quem é que chega à universidade, então? Quem está na rede privada de ensino, ocupando os não é nem os melhores cursos, porque o curso, essa questão, isso é uma elitização que foi construída, né? Então, ocupando os cursos mais concorridos, ficando os cursos menos concorridos, na verdade, ocupados pelas pessoas que têm uma formação que não, na verdade, não teve uma pontuação maior no Enem. Aí a gente diz, e a questão do professor? A gente chega hoje na escola, pergunta, quem quer ser professor? Infelizmente, as pessoas não levantam o braço. Por que isso? A sociedade brasileira, por si só, ao longo de sua história, nunca valorizou a formação do professor. E essas questões que estão acontecendo agora, ainda desvalorizam mais. Eu estou vindo agora de uma escola, né? Fui para uma reunião por conta de um problema. E assim, a gente vê o que é a gestão ali no dia a dia, quais são os problemas que a gente enfrenta. Mas aí com isso eu não estou aqui querendo desmotivar, não. Eu estou querendo chamar todo mundo para a gente se unir, se fortalecer, porque precisamos de professores, precisamos mudar essa realidade, precisamos enfrentar esses desafios. E isso a gente só faz com o quê? Primeiramente com espaços como esses, onde a gente aprende. Né? A gente, na verdade, tenho certeza que o que foi tratado aqui não é de conhecimento de todos, mas que não era, agora é. Então, chamo para esse engajamento, para esse conhecimento desses documentos normativos. Em geografia, a gente já vem discutindo isso aí, nos programas de formação de professores, com orientação também em mestrado. Então, assim, a gente está bem engajado nessa discussão. Então, convidamos vocês para se unirem a gente, fortalecermos aí essas instituições. Essa questão do fórum das licenciaturas, convidar também, me fazer presente, convidar também. Então, a gente precisa fazer isso. A gente tem piso salarial. Então, a gente, diferentemente de fisioterapia, por exemplo, que hoje abre um concurso em Esperança com uma vaga com um salário de R$ 1.200 mensais para trabalhar 6 horas aulas, 6 horas semanais, a gente tem piso salarial. Então, a gente precisa lutar pelo fortalecimento das nossas carreiras. E também a gente precisa, antes de mais nada, aprender a responder quando alguém pergunta assim, o que é que você faz? Que curso você faz? Não, eu faço geografia. É legal. Não, não é legal não, é muito bom. A gente precisa ter orgulho daquilo que a gente faz. Enquanto a gente não se conceber como professor, que professor é importante, eu sou importante no contexto em que eu estou inserido, a gente vai deixando que essas coisas, elas continuem acontecendo. Então, todos vocês não estão aqui por acaso. Então, estão convidados para esse engajamento, para esse fortalecimento, para essa continuidade. Então, era isso. Parabenizar vocês e dizer que estou à disposição também para as discussões que vierem nesse sentido. Ok? Obrigada. Obrigada, Jossandra. Quem mais?
Bom dia a todos. Meu nome é Luciana, eu sou professora da rede estadual da Paraíba há 10 anos. Tive o prazer de trabalhar 5 anos aqui em Campina Grande, então gosto sempre de voltar. Hoje eu estou em João Pessoa. E cumprimentar a mesa, acho o debate é importantíssimo. São temas que eu venho estudando há algum tempo. Minha dissertação de mestrado, que foi, tenho muito orgulho de dizer, viu, professora, no Prof. História, que eu acho que é um grande ganho para a nossa categoria ter a possibilidade de ser formado num mestrado específico para pensar a nossa prática docente. E o tema da minha dissertação é sobre a BNCC e o ensino de História. Para fazer dois comentários só e algumas questões que eu queria depois que os colegas comentassem, que eu acho que são complementares ao debate. Um é dos problemas causados sobre o notório saber liberado pela legislação para os professores da base técnica, né? Isso está na previsão legal do novo ensino médio. Eu acho que isso é um problema gravíssimo que a gente precisa colocar em pauta, acrescentando aos problemas da desprofissionalização, né, da nossa carreira, autorizar que qualquer pessoa que não tenha formação em licenciatura possa atuar nas escolas sem pensar no processo formativo, no processo pedagógico, nos processos avaliativos, né, isso de forma autorizada e prevista em lei, desde que você seja professor da base técnica, né? Isso é um problema, né, e está legalizado, está imposto para nós, né, para além das questões disciplinares que a gente enfrenta em sala de aula, né? Outra questão que dialoga com a fala do professor é a questão do sequestro dos termos democráticos pelos quais nós lutamos desde a Constituição, né, de 1988, como democracia, cidadania, autonomia, solidariedade, né, pela direita neoliberal, né, sustentabilidade, não é, entre outros, né, que nos colocam que são colocados para nós como estratégia de cooptação. Quando você fala em cidadania, desenvolvimento da autonomia do estudante, quem é que é contra o desenvolvimento da cidadania e da autonomia do outro, né? O que a gente precisa entender, que dialoga muito com a fala do professor, é essa questão ideológica que está posta por trás da reforma. Quem são as pessoas que pensaram a reforma? Quem foram os grupos que construíram a reforma? Por que esse projeto de lei foi aprovado de forma tão apressada, a portas fechadas, no gabinete da Presidência da República, em 2017? Quem foram os grupos que constituíram esse texto? E por que, incrivelmente, o currículo montado se parece tanto com aquele que nós já tínhamos funcionando nas escolas na Paraíba desde 2016? Então, vejam, um problema que nos atravessa, como disse o professor, há muito tempo. Então, quem são esses grupos? É importante a gente falar sobre eles. E isso está atrelado, que eu queria que depois o professor Felipe falasse mais um pouco, a respeito do financiamento da educação no Brasil. O que foi que se atrelou e como é que é essa influência desses institutos no MEC, qual a responsabilidade do CONSED, que foi quem levou esses institutos. Para quem não conhece, o CONSED é o Conselho de Secretários Estaduais do Brasil, que foi quem levou essa galera para o MEC para escrever essa reforma. Então, quais são as responsabilidades dos nossos representantes políticos, secretários de Educação, e diga-se de passagem, no Nordeste, os governadores de base de esquerda, que aceitaram e levaram essas pessoas para lá. Inclusive o Camilo Santana, que era governador do estado, certo? E que agora é o nosso ministro da Educação. Então, a luta não é pouca, nós precisamos estar atentos, e vocês que vão estar em algum momento na escola precisam estar atentos a isso mais ainda. A gente está tratando aqui do futuro das licenciaturas, da educação básica e do que vai ser o trabalho de vocês. Obrigada.
Alguém mais? Mas ela pediu um comentário. Pode. Eu só não tô ficando em pé, que eu dei um jeitinho aqui no joelho. Ficar em pé que fica melhor para todo mundo visualizar, né? Acho que eu vou só fazer um comentário rápido, assim, na verdade, eu me preocupo bastante, sempre que eu vou fazer um debate, principalmente nas licenciaturas, né, com a compreensão que os estudantes estão tendo desse debate. Por quê? Porque, vejam, por mais que eu compreenda e reforce o debate aqui que Luciana colocou, o professor Valmir colocou, né, quando o professor Valmir coloca assim, olha, existe uma mudança no modo de produção da vida atualmente que está atrelado à mudança no novo ensino médio. Ou seja, a gente teve já, né, modos de produção de modelo fordista, taylorista, e hoje a gente vivencia um modo de produção que a gente chama de acumulação flexível. A acumulação flexível é o seguinte: hoje eu preciso que você faça isso, amanhã eu preciso que você faça aquilo. É o que a gente chama de uberização, né? Ou seja, eu posso hoje de dia estar aqui fazendo um trabalho, de noite eu posso estar fazendo Uber, ou eu sou um Uber de dia e vendo sanduíche de noite, e de madrugada às vezes eu faço uma tradução. Ou seja, isso é a flexibilização, né? E as empresas cada vez mais cobram trabalhadores que tenham esse tipo de formação, ou que estejam dispostos, né, e numa situação obviamente desesperadora do desemprego, para aceitar esse tipo de situação, né, e ainda achar que isso é bom, né? Por quê? Porque antes não tinha nada, né? Ninguém aqui vai levantar a mão e vai dizer assim, esse trabalho por aplicativo é ruim do ponto de vista prático, né? Assim, bom, barateia para mim, eu quero andar, né, no transporte. O transporte público é ruim, intencionalmente ruim, caro. Então, o transporte de Uber é barato. Eu acho o Uber legal. O Uber que estava desempregado também acha legal. Até ele sofrer um acidente, não ter um seguro-desemprego, não ter uma garantia de licença para ficar afastado e perder todo o dinheiro porque não pode trabalhar enquanto está doente. Então, é isso que na prática está acontecendo. Veja, é uma retirada de direitos. Então, quando a gente fala em flexibilização na educação, a gente está falando também o seguinte: olha, você não precisa saber de tudo. E de fato, ninguém precisa saber de tudo. Mas a gente tem que ter o direito de ter acesso ao conhecimento sistematizado. Veja o buraco que a gente se meteu. A gente tem gente hoje em dia em rede nacional achando tranquilo falar que não sabe como é que o ser humano não cai para cima na Terra. Não faz sentido isso. Não faz o menor sentido. Veja, a gente está num buraco muito fundo, muito profundo, né? Então, é sempre bom a gente se questionar sobre isso. Chamo essa atenção aqui porque eu sou um jovem trabalhador, né, e me coloco nessa situação, né, porque a nossa categoria é uma categoria de professores e professoras, é uma categoria, né, que, pelas próprias condições de trabalho, né, continua envelhecida nas escolas. Né, e isso aqui não é uma fala pejorativa, é porque nas escolas nós temos hoje, né, sempre, quase metade dos professores e professoras acima de 55 anos. Porque não consegue se aposentar. Porque perde, hoje no estado da Paraíba, quase 50% do salário quando se aposenta. Então ninguém se aposenta. Tem gente que está com 74 anos na escola e não vai se aposentar. Porque não pode perder dinheiro. Então, a gente tem uma dificuldade hoje grande de atrair jovens professores e professoras para o debate sindical, para o debate da política educacional, para mostrar que isso tem a ver com a nossa vida, né? Então, Luciana levantou uma questão de debate sobre financiamento da educação, que muitas vezes a gente também passa despercebido, mas que é importante a gente falar. Eu citei na fala que ia comentar e esqueci de comentar. Por que o novo ensino médio não tem um aporte financeiro que ele necessitaria para ser implementado? Porque precisa de muito dinheiro para você fazer uma educação funcionar. Não é só a ideia
tem que ter condições de execução. Porque, paralelo à aprovação do novo ensino médio, a gente teve a aprovação da Emenda Constitucional 95, que estabeleceu um teto de gastos. O que é o teto de gastos? É a pressão das empresas privadas dizendo o seguinte: o Estado brasileiro não pode gastar na área social para que a área social ela fique precarizada. A área social que eu falo é saúde, educação, previdência. Precisa ficar precarizada para abrir novos mercados. Então, o teto de gastos ele limita a quantidade de investimento do Estado brasileiro nas áreas das políticas sociais. E é por isso que não tem mais dinheiro. Então, como é que a gente está com a inflação aumentando ano a ano e a Emenda Constitucional 95 diz que o investimento em educação tem que ficar congelado por 10 anos? Não faz o menor sentido. Né? Não faz o menor sentido. Então, só para vocês verem, semana retrasada nós tivemos um anúncio do governo federal de reajuste do valor da merenda escolar. Não sei se vocês chegaram a ver isso. A merenda escolar teve um reajuste alto, de 40%. Você sabe quanto é que um estudante de ensino médio, uma escola, recebe por estudante de ensino médio para a merenda escolar? Recebia 37 centavos. 40% de 37 centavos é muito pouco. Vai aumentar para 50 centavos. Então, veja, para garantir a alimentação, que, infelizmente, ainda é uma das principais políticas de segurança alimentar no país. Veja, eu não estou aqui fazendo um debate raso, tipo assim, o estudante só quer ir comer na escola. Não é só isso não, mas ele quer também comer na escola. Ele precisa ter uma alimentação saudável. Ninguém aprende de barriga vazia. Ninguém aprende de barriga vazia. Então, além da revogação do novo ensino médio, tem que haver revogação da Emenda Constitucional 95. O Estado brasileiro ele não pode não investir em políticas sociais. Ele precisa investir em políticas sociais. Porque isso não é gasto, é investimento. Isso tem retorno. Todas as principais economias do mundo cresceram assim. Por que o Brasil não pode fazer isso? Então a gente precisa se perguntar o que é que está por trás disso. E isso tem a ver com a nossa prática docente. Porque isso interfere no nosso dia a dia na escola. Isso interfere na quantidade de verba que vem para a escola comprar material escolar. Ninguém faz uma prática transformadora sem ter condições de executar aquilo em sala de aula. A gente vive numa situação hoje ainda que tem professores que, por não suportar mais a precarização, faz cotinha para comprar papel para a escola. Então, sim, a gente não pode viver nessa situação. A gente não pode viver nessa situação. E aqui, mais uma vez, reforçando, isso aqui não é um debate de dizer, então deixa a escola para lá. Não, a gente tem que brigar para que o governo financie os papéis na escola, é o mínimo. Como é que você faz educação sem impressão, sem papel, sem tecnologia? Não faz mais. Né? Então, eu acho que é esse chamado de atenção geral para todo mundo, né, que às vezes parece um debate chato, meio distante, né, que não vai interferir na minha prática de professor de física ou professor de história, mas faz toda a diferença. Toda a diferença. E aqui, aproveitando o momento, né, de mais um atentado em escola, segunda-feira em São Paulo, ontem na escola de Souza, ainda bem que sem maiores feridos, né, do ponto de vista físico, mas com um grande problema subjetivo para toda a comunidade escolar. Né? Veja, nós não somos heróis. Ninguém aqui é herói, não. Todo mundo aqui é trabalhador, é profissional da educação. Ninguém está sendo formado para trabalhar por amor. A gente trabalha com amor, com afetividade, porque isso faz parte da subjetividade humana. Agora, nós somos profissionais, nós temos direitos, nós temos uma regulamentação de trabalho, né? Temos também a precarização do trabalho, porque a professora que foi assassinada em São Paulo tinha 71 anos. Eu não quero trabalhar até 71 anos. Porque você não gosta de trabalhar? Eu adoro trabalhar, mas eu tenho uma contribuição a dar até um determinado período da minha vida. Depois, tem outras pessoas que vão fazer isso. Né? É super importante fazer esse debate numa plenária com estudantes de licenciatura para acabar com essa visão romântica de que professor é herói. A gente quer ser valorizado, a gente quer ter uma profissão digna, mas a gente não quer ser vangloriado como herói e, por outro lado, ter nossos direitos retirados.
né? Então, fica aqui essa reflexão. Eu vou deixar com a professora Paula, vou mandar para ela depois, né? São 4 referências que eu acho que são importantes para entender o contexto atual da educação brasileira. 2 livros que não são brasileiros, mas que são sobre sistemas educacionais. E isso está se implantando no Brasil agora. Um é da Diane Ravitch, que é uma ex-ministra da Educação norte-americana, falando sobre a ascensão e queda do grande sistema educacional norte-americano, que é o que está sendo implementado no Brasil. Lá já está acabando, né? Já deram para trás, mas está sendo implementado aqui agora. E outro é de um outro pesquisador, também ligado a Banco Mundial, às empresas norte-americanas, que saiu do esquema e falou assim: isso aqui vai dar errado. Chama Joel Spring. Fala como as empresas fazem o lobby com esses grandes organismos internacionais, né? Falando sobre o ensino baseado por competências e habilidades. E 2 referências daqui, recém-defendidas, tanto no IFRN quanto na UFPB, né? O da UFPB é o professor Sérgio Almeida. Na verdade, ele é um trabalhador da educação do Sistema Estadual de Pernambuco, que estudou o doutorado aqui na UFPB e fez um estudo sobre a política estadual de educação na Paraíba nos anos do governo Ricardo Coutinho, né, de 2011 a 2018. Então, ele destrincha detalhadamente como foi construída a política estadual de educação, o que são as escolas integrais que a gente tem na Paraíba, o que é o modelo de escola regular, quais são as políticas que estão sendo desenvolvidas. É uma tese lindíssima, assim, grande, mas muito descritiva, muito bem trabalhada, né, do professor Sérgio Almeida. E o do IFRN é de Dante Moura, que é falando justamente sobre a implementação do novo ensino médio nos estados do Nordeste, né, 2021, 2022, porque a gente está bem no olho do furacão e ele traz uma sem quantidade de dados, né? Ele teve entrevista com todos os secretários de educação do Nordeste, então ele traz isso muito esmiuçado e é muito legal para a gente entender como é que está esse processo. Muito obrigado, gente. Bem, a gente, como o Valmir colocou, a gente tem uma discussão que nem caberia nesse espaço aqui, porque o tempo é muito curto. Vocês também têm ônibus para pegar, que eu sei. Eu conheço a lógica, a correria também. Mas a gente está iniciando, né, retomando, na verdade. A gente está sempre retomando. A gente já fez vários debates, mas aqui, em 2023, a gente está retomando debates que já foram feitos. E aí, só lembrando, quando o Felipe fala do movimento, também está envelhecendo, né? Hoje o próprio movimento sindical está envelhecendo porque a gente não consegue chamar as pessoas jovens para participar. Eu me lembro quando eu estava com meu colega Deoclésio lá em Brasília, numa mobilização que teve da reforma trabalhista, e a gente falou assim: gente, olha as pessoas que estão aqui. Tinha um senhorzinho assim, bem, ele mal conseguindo andar e segurando lá uma faixa. Eu falei, meu Deus do céu, e a gente não consegue mobilizar as pessoas para estar aqui. Aí depois tem a reforma, tem outra, aí, eu vou me aposentar e meu salário vai diminuir. Mas teve um dia que a gente chamou vocês para ir para lá, para a gente lutar para isso não acontecer. Mas as pessoas acham que não, que eu não sei o que as pessoas acham também, não. Eu não sei, mas eu penso assim que parece que não é para mim, não vai me tocar, né? Então eu não me engajo. Mas, por que você não vai? São sempre as mesmas pessoas, não sei o quê. Então a gente também precisa pensar nisso. Construir políticas públicas no campo da educação também significa engajamento nos movimentos que estão aí. Porque depois, né, a gente fica dormindo lá esperando que chegue um governante vestido com uma capa que vai nos salvar de todas as atrocidades que aconteceram, né? Então a gente está esperando que agora o governo atual resolva 4 anos de um governo anterior, né? Aí a gente tem, ontem Camilo Santana estava dando uma entrevista sobre o que ele quer, né, de política para a formação de professores. Ele quer que a gente reveja as licenciaturas, que a gente tenha agora uma formação de fato que faça com que os alunos se sintam, não posso dizer, com vontade, seduzido não é a palavra, mas se sintam
com vontade de atuar na educação básica. A gente que tanto trabalha nos programas para poder conduzir os alunos para terminar o curso e ir atuar na educação básica, né? A gente fazer, como é que a gente já faz isso sem nenhum recurso, sem nada, que cada vez mais a gente vai sendo retirado dos nossos recursos, né? A gente começou lá no PIBID lá atrás que tinha papel, simples como isso. Hoje a gente tem uma folha de papel. Semana passada estava a maior confusão, Paula, minha declaração. A gente não tem papel, pelo amor de Deus, vou mandar no e-mail. Então, assim, até coisas assim, parece que não é nada, mas era muita coisa. Como é que a gente vai fazer uma atividade lá na escola? A gente não tem hoje uma folhazinha de EVA, não tem uma cola, não tem nada. Então, antes a gente tinha tudo isso também, que proporciona atividades que melhoram a qualidade, que levam engajamento, que faz tudo isso. Mas nem isso a gente tem condições de ter. Acabou. Né? A gente lutou? Lutou. Teve muito movimento, mas não tem como. Né? A gente não conseguiu reverter. A gente precisa de mais e mais pessoas no engajamento das discussões, nos movimentos. Né? Hoje tem as redes sociais que a gente fica marcando o arroba desses governantes todos. Tem, mas a gente também precisa ocupar os espaços de forma presencial. Eles precisam ver que nós somos muitos de verdade. Inclusive, quando se fala assim que a profissão docente é essencialmente feminina, a gente não tem um ministro da educação que seja mulher. A gente tem a presidente da CAPES, mas assim, cadê alguém para poder fazer fala, engrossar mesmo esse movimento? Eles precisam ver que, de fato, nós somos muitos, né? E que juntos a gente consegue ocupar os espaços e promover mudanças necessárias. Isso talvez seja uma coisa muito pequena, mas ela é necessária, né? E as pessoas precisam se sentir apoiadas pelos espaços que a gente tem. Ninguém aqui também está fazendo movimentação de forma isolada, né? A gente tem que pensar de forma coletiva. E a educação precisa também se entender como pares e não como párias, que isso aí é essencial. Né? A gente está aqui para somar, né, as nossas diferenças e construir um campo importante do debate, não de divergências que vão nos afastar e dividir, mas para somar e levar um corpo maior para fazer as reivindicações que forem necessárias. Tá? Bem, queria passar mais e mais discussões, porque toda hora vai surgindo mais questões para a gente conversar sobre, né, e tudo que a gente precisa pensar para o campo educacional, mas fica o convite para a gente continuar o debate em outros espaços também, em outras oportunidades. É isso aí. Bom retorno para casa, fiquem bem e obrigado pela participação. Isso. Sem deixar de mencionar que esse ano a gente vai estar lá em João Pessoa, no Congresso Nacional de Educação, com todas as muitas arestas que tem, né, relacionadas também, mas um importante espaço que está retomando para aqui, para Paraíba, lá em João Pessoa, justamente no momento que precisa trazer para onde ele nasceu, né, um espaço também para as discussões aqui nossas, da nossa casa, por assim dizer. Obrigado, gente. Gostaria de agradecer as contribuições das professoras, a professora Margarete já saiu, e dos professores, muito obrigada, e a cada um de vocês também que ficaram aqui, que contribuíram. E só reforçando que a certificação do curso terá 2 horas extracurriculares e ficará disponível na área do participante do site do Conedu em até 15 dias úteis. E por falar em Conedu, nós estamos com o Espaço Conedu aqui no hall da Central de Aulas. Vocês podem ir até lá, participar de sorteios e brindes. O pessoal vai dar esse apoio lá a vocês. E quem já participou do Conedu sabe que é o maior congresso de educação do Brasil. É uma experiência única que acrescenta positivamente na vida de todo mundo que participa. E por isso a gente resolveu trazer essa versão Pocket para o evento aqui na UEPB, para vocês terem o gostinho do que é. Lembrando que o Conedu está com o edital aberto para submissão de trabalhos até o dia 4 de maio e também estamos com editais abertos para submissão de propostas de minicursos e lançamento de livros. As normas encontram-se lá no site do evento, tá bom? Obrigada a cada um de vocês pela presença. Hoje, às 19h30, nós teremos atividade aqui também. E a transmissão dessa atividade será feita à noite, às 19h30, se vocês quiserem revisitar o conteúdo, tá bom? Muito obrigada.